Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos no online. Gente, eu tô me divertindo com vocês, né? Essa televisão aqui tá torta, deixa eu seguir se eu tenho toque aqui, ó, pronto. Eu tô aqui me divertindo com vocês, porque, cara, o que eu já li em 90 segundos foi muito bizarro. Eu já li que eu tô mais quietinho esse ano. Não tô não, cara, é porque o ano tá começando. Vocês que me conhecem do ano passado, tem que passar uma boa impressão, né, pra galera que tá começando agora. Eu tenho que passar essa impressão de seriedade, né, esse ar sóbrio, né. Aí depois, perguntando do meu vizinho, vocês gostam de baixaria? Isso sim, eu nunca mais vi aquele meu vizinho, tá? Pra quem não sabe, eu encontrei um vizinho super gato no elevador. Só que, tipo, eu tava ainda na fase inicial do transplante capilar, então tava com a cara super inchada, uma cara super de derrota. E o cara muito gato, eu fiquei, tipo, sabe quando você tá no elevador, uma situação muito constrangedora, que você quer falar e ao mesmo tempo não fala? Porque eu ia falar o quê, né? Oi, bom dia, eu ia me justificar, porque eu tava com a cara inchada, eu parecia, sei lá, um bulldog francês, né? Todo deformado, amassado, com a cara inchada da anestesia ainda descendo, o cabelo ainda crescendo, e eu ia falar o quê, né? E vocês gostam da baixaria. Esse vizinho eu nunca mais vi, por quê? Na semana, né, que eu tirei licença, eu não saía de casa, tipo, como eu saio hoje. Que eu saí de casa às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã eu já tô no carro, né? Indo pras escolas em que eu trabalho de manhã. E aí, esse vizinho gato, ele deve ser herdeiro, né? Porque eu nunca mais vi vizinho gato. Nunca mais vi vizinho gato. Mas eu vejo agora um outro vizinho. Só que por esse outro vizinho ainda não nutro nenhum tipo de sentimento, né? Porque, cara, vou confessar a você, me dá ranço. Sabe o que me dá ranço desse vizinho? Ele é gato, ele é maravilhoso. Só que, irmão, 6 horas da manhã ele tá descendo com um cachorrinho pra passear. Me dá muito nervoso, porque 6 horas eu tô descendo igual uma jamanta desengonçada, que eu tô sempre atrasado, aí vai, a garrafa de um lado, a bolsa cambaleando pro outro, redação pra corrigir que não acaba mais aqui na mão, entendeu? Livro, apostila, marmita, eu vou descendo todo igual uma jamanta, e ele... No 4º andar, ele entra com uma plenitude, com um cachorrinho na mão. E é uma cachorrinha, porque se chama Cici. Entende, meu ranço? Imagina você, às 6 horas da manhã, a pessoa tá mais preocupada com o bem-estar da Cici do que apertar o botão do elevador pra você. Aí eu fui pegando o ranço dele, entendeu? Então, assim, as minhas histórias com vizinhos são sempre muito constrangedoras porque elas sempre acontecem no elevador, em momentos que eu não gostaria de que ninguém me visse. Às 6 horas da manhã, com a cara deformada, né, cheio de coisa pra corrigir, igual uma jamanta capenga, e aí me surge esse cara. Ele é gato, tá? Mas eu encontro com ele assim, vamos botar 3 vezes na semana, descendo e falando com a Cici. Ele nem me dá bom dia às vezes. Ele só fala com a Cici. Cici, e ele dá dicas pra Cici. Cici não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a Cici, pelo que eu entendo, ela responde com um olhar. Pra você ver, né, o processo ali de personificação de Cici e de zoomorfização do homem. Porque eu sou ignorado, né? Nem pra falar assim, quer que eu te ajude a carregar um pacote de redação? Se quiser carregar o pacote de redação, que corrija o pacote de redação pra mim, mas não. Ele nem às vezes me dá bom dia, tá? E o vizinho gato é herdeiro, porque vizinho gato herdeiro eu nunca mais vi na minha vida. Ou seja, 6 horas da manhã pra ele não existe. Tirando isso, cabelinho, cara... É isso, não tem muito o que falar, né? Eu acho que eu perdi um pouco dessa vibe do cabelinho, né? Agora vou te falar em quem que eu tô apostando minhas fichas.
Pose do Rodo, né? Que é um cara mais ali cria, né? Um cara mais responsa. Seria aí minhas apostas, mas também acho difícil ele me notar. Dito isso, né? Voltei, estou de volta, né? Não estou quietinha, porque no início do ano, gente, eu gosto de passar esse ar de seriedade, tá? Mas vocês adoram uma fofoca, cara. É impressionante, em 90 segundos eu tava aqui me preparando, né? Super sério pra entrar. Eu falei, vou ver que eles estão em dúvida e tal. É só vocês querendo saber da minha vida. Gente, ele deve estar casado. deve estar casado. E mandaram essa pra mim, gente. Casamento, eu já te falei, né? Essa é a vibe, esse é o momento de casar mesmo. Um pós-carnaval, mirando ali o quê? No dia 12 de junho, né? Mas, gente, eu já tô aqui no Pro há 5 anos. Eu lembro que assim que eu entrei, eu falei que eu tava buscando, né, uma pessoa pra eu comemorar o dia 12 de junho. Sabe quando que isso aconteceu? Nunca. Em 5 anos eu olho assim pro horizonte, ó, eu miro no dia 12 de junho e ele não chega nunca pra mim, gente. Pra vocês terem noção de como é que tá a minha vida. Aí vocês vêm me falar que eu tô casado, que eu tô com um vizinho. Olha, se eu sento aqui pra você e falo, você chora aí do outro lado, tá bom? Dito isso, sejam todos muito... Eu queria que fosse dia da mentira, né? Mas não é não, gente. Isso aqui é minha vida mesmo, tá? Pra você entender, amanhã, 6 horas da manhã, eu vou fazer um story no elevador de Jamanta desengonçada pra você ver como é que é a realidade. E se Cici entrar, eu vou pegar meu celular e vou aqui, ó, gravar Cici discretamente, entendeu? E ouçam os comandos que vizinho dá pra Cici. É desesperador. Cici não pode pisar em tal lugar. Cici não pode comer não sei o quê. E Cici olha pra ele com um olhar de concordância. Isso pra mim que é mais surreal de tudo, tá bom? Dito isso, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, e a gente hoje continua a nossa saga pra falar de C1, né? A gente vem aí já há 2 semanas, hoje é a 3ª, pra falar de competência 1, concordância verbal e concordância nominal. Então a gente vai fazer, né, um rápido sobrevoo, um rápido TBT aí por essas últimas semanas, né, para adentrar de fato ao que a gente chama de concordância e o que ela tem a ver, qual é a relação desse item gramatical, desse item normativo, desse item, né, de norma culta à proposta de C1 na redação do Enem. Então há 3 semanas eu te apresentei essa tabela, que são os critérios de correção da prova, né, e os critérios de correção a gente chama de competências. São os itens que vão te avaliar e a gente viu que cada um deles equivale a 200 pontos. A gente combinou que ficaríamos 3 semanas na C1 porque realmente é onde você tem dúvida. Se você já conseguiu abrir o seu espelho do ano passado, provavelmente você deu uma vacilada em C1, né? Eu vi lá também uma dúvida na nossa plataforma. Dieguinho, eu mandei o meu espelho de redação lá pro seu WhatsApp. Lindezas, pro WhatsApp não, pro Instagram, né? Pro seu Instagram. Eu já vi o de todo mundo, só que eu não consegui responder a todos, né? Só pra vocês terem noção, eu devo ter recebido aí, em média, nessa última semana, de 800 a 850 espelhos. Então eu vou devagarinho porque eu sou um só, mas eu já vi todo mundo que me mandou mensagem, tá? Então eu vou responder, só que eu não consigo responder todo mundo ao mesmo tempo. E aí eu percebi que foi unanimidade. Dificilmente é você conseguir gabaritar essa C1, né? Dificilmente é você mandar os 200 pontos nessa C1 e há 3 semanas a gente vem entendendo por quê, né? Além de gramática, além de norma culta, além de norma padrão, a gente também verifica as ponderações do seu léxico, não é verdade? As palavras que você escolheu, os vocabulários que você escolheu, né, justamente para compor a sua argumentação. Isso também está sendo avaliado na C1. Às vezes você erroneamente me diz assim, Dieguinho, eu só errei uma vírgula e o corretor foi muito cruel, me deu 160. Ou eu só errei uma crase e o corretor também me deu 160. Às vezes você não está conseguindo localizar, né, um segundo, um terceiro, um quarto desvio, e eu vou te ajudar nisso com certeza. E você também pode não estar conseguindo identificar esse léxico, né, essa palavra que você escolheu que poderia ser um pouco mais aprimorada. E aí a gente conversou que não é um item rebuscado, não é uma palavra que ninguém conheça o significado, muito pelo contrário. É aquela palavra apenas mais contundente para ser mais categórico na sua argumentação. Eu não vou dizer na minha redação que o Estado deixa de lado o investimento em políticas socioculturais, mas eu vou dizer que o Estado secundariza, que o Estado negligencia. Então esses termos, né, também compõem a sua nota em C1. E é isso que a gente vem conversando há 3 semanas. Tá legal? Para resumir então nosso rolê, a competência 1 diz sobre o domínio, né, da modalidade escrita da língua
língua portuguesa, essa modalidade escrita formal, obviamente, né, tendo aí uma associação, vínculo à norma culta e à norma padrão. E aí a gente viu que para cada competência, o corretor não te dá uma nota, e sim um nível. Isso é legal de você saber, né? E cada nível desse aqui, evidentemente, corresponde a uma nota. Então, nível 0, nota 0, nível 1, 40, 2, 80, 3, 120, 4, 160 e 200, lá no nível 5, que obviamente é o nosso porto seguro, é onde a gente quer chegar. E aí a gente conversou na semana passada que para você conquistar esses 200 pontos, para você conquistar a sua excelência na C1, a banca passa um paninho para você, né? Ela permite que você tenha uma falha na sua estrutura sintática e 2 desvios. E aí na semana passada a gente mostrou bem, né, o que são falhas, que a gente entendeu mais como uma falta de atenção propriamente dita. Lembra que a gente falou de truncamento, justaposição? Se você não conseguiu assistir a aula da semana passada, é muito importante que você assine a nossa plataforma, né, que você seja um prolacrador de fato, uma prolacradora. Para você que super acompanha a gente pelo YouTube, claro, a gente fica muito feliz, ainda mais quando você dá aquele like aí no vídeo, quando você faz um storyzinho, como eu me amarro em te repostar, me sinto feliz, me sinto honrado com todo esse carinho, mas quando você é assinante do ProEnem, você tem acesso a conteúdos intermináveis, né? Pô, imagina uma plataforma que te dá 52 mil questões na plataforma. Hoje, por exemplo, a gente vai resolver algumas de concordância verbal e nominal. Tu tem noção que você pode se alongar nesse assunto na nossa plataforma? E mais, se você perdeu alguma aula, ela fica salva, né? Você já tem o material todo do ano passado, todas as aulas desse ano também ficam salvas para você. Essa é a importância, né, de você assinar a nossa plataforma, porque você assiste e reassiste as aulas quantas vezes você quiser, no horário que você quiser, de onde você quiser. Beleza? E tá lá salva essa aula em que a gente foi desmembrando, né, tudo que é falha e tudo que é desvio. E aí a gente comentou que a falha é quase que uma falta de atenção, né? Quando você duplica uma palavra, quando você não pontua adequadamente o seu período e aí vira um monobloco, né, um conjunto ali de informações completamente justapostas. A gente fez toda essa observação na semana passada. E chegamos à conclusão que o que mais te pega são os desvios, que você pode cometer até 2. E aí vamos passar rapidamente por eles e focar no objetivo de hoje, que é a concordância verbal e a concordância nominal. Tá bem? Na semana passada conversamos sobre 4 grupos de desvios. Primeiro, convenção da escrita, que vai olhar para sua acentuação, ortografia, hífen, translineação e uso de letras maiúsculas e minúsculas. Em seguida, os desvios gramaticais, que vão olhar justamente para a gramática. A gramática, o que você entende da sua aula de gramática, lá da sintaxe, né, da sua segunda série do ensino médio, em que você viu regência, concordância, verbo, pontuação, paralelismo, que era um erro que você estava cometendo e nem sabia que estava cometendo, emprego de pronome e, claro, a crase, né? Escolha de registro, informalidade, marca de oralidade e as suas escolhas lexicais, que muitas vezes são imprecisas, não são tão contundentes e elas podem aprimorar, claro, a sua argumentação desde que haja uma boa escolha desses vocábulos. Beleza? Então, tudo isso foi visto nas últimas 2 aulas e hoje o nosso foco é olhar com mais atenção para o principal erro que vocês têm, que é o erro de concordância verbal e de concordância nominal. Galera, olha para a palavra concordância. Concordar é estar de acordo com, é estar alinhado com, é estar intrínseco a algo. Só que essa concordância pode ser verbal e nominal. A verbal, a gente vai chamar dessa adaptação, dessa concordância, desse alinhamento em número e em pessoa, ou seja, número, né? A gente tem ali a ideia de singular ou plural e pessoa, primeira, segunda ou terceira do discurso, que ocorre entre o verbo e o seu respectivo sujeito. Já a concordância nominal vai ser o ato de concordar, o ato de estar apto, né, fazendo ali uma adaptação de gênero. E a língua portuguesa aí permite, né, a ideia de 2 gêneros, o masculino e o feminino, e esses números, esses substantivos, esses artigos, esses pronomes e esses numerais precisam estar linkados a esse substantivo. Então eu preciso concordar, artigo, pronome, adjetivo, numeral e o substantivo a que ele se refere. Tudo bem, Dieguinho, isso eu já sei, eu já imaginava que essa seria a teoria, né, a definição de concordância. Mas como que isso é avaliado na redação? Olha o que a banca diz pra gente. A concordância verbal e nominal
deve ser avaliada nos casos em que ela é obrigatória. Então a gente vai perceber que há muitos casos de concordância opcional, que você pode ir ou para o singular ou para o plural, que você pode ir ou para o feminino ou para o masculino. Não é esse tipo de concordância que vai fazer com que você perca pontos, evidentemente. A gente vai falar sobre a norma padrão, aquilo que é regido, aquilo que é cultuado pela norma padrão, pela norma culta da língua portuguesa. É preciso atenção para casos em que há sujeitos longos ou compostos, para que na ausência de concordância eles não passem despercebidos. Essa é a orientação que o Sebrasp, essa é a orientação que o INEP dá pra gente. Então eu quero que você tenha muito cuidado quando você tem um deslocamento de um sujeito que vai estar muito distante de um verbo e aí você acaba perdendo essa referência e acaba colocando um verbo no singular quando ele deveria estar no plural, ou um verbo no plural quando ele deveria estar no singular. Então o que a gente vai fazer? Eu vou te mostrar alguns desvios que eu selecionei de redações aleatórias e depois a gente vai ter uma bateriazinha de 5 exercícios, beleza? Sobre esse assunto pra gente ver se a gente tá aí a par de concordância verbal e concordância nominal. Beleza? Vamos ver esse primeiro desvio que é muito frequente na redação? Olha lá. No filme Divertidamente, é claro que aqui, tá, ao longo dessa introdução, a gente vai ver alguns desvios, tá? Não somente este, mas alguns desvios vão aparecer. Mas a gente vai focar no que já está marcado, que é o problema de concordância, tá bom? No filme Divertidamente, a personagem principal é Ruby, o nome da personagem principal? Eu não me lembro. Sabe, Renanzinho? Ruby? É o nome da personagem principal, Divertidamente. É a menina de cabelo azul, né? Tem que lidar com suas emoções, representadas por animações lúdicas, representadas por Divertidamente, por divertidamentes. Fora da ficção, pessoas passam pela mesma situação diariamente, tendo mudanças de comportamento devido como aflora suas emoções. Olha aqui o mole que esse candidato ou essa candidata deu. Ele jogou a palavra aflora, talvez olhando para frente, né? E viu que vinha um sequenciamento ali de palavras sem a pluralização. Só que, na verdade, o elemento que vai fazer a concordância com o verbo aflorar seria o sujeito suas emoções. Se a gente coloca na ordem direta, né, seria exatamente suas emoções afloram. Então faltou um Mzinho aqui. E esse é um item de cuidado que você precisa ter. Muitas vezes você escreve a palavra achando que a referência dela vem antes do que está escrito, que é o mais natural, é o mais comum, sobretudo quando a gente fala da ordem direta dos termos da língua portuguesa. Mas nesse caso, o referente do verbo aflora vem depois. Então, afloram, faltou um Mzinho aqui para indicar o plural, porque o sujeito dessa oração seria suas emoções, tá? Como é que é o nome da menina? É esse mesmo? Really? Como fala? Really? Erin, né? Exatamente essa. Eu não sei pronúncia, gente. Eu sei que eu amo o filme. Vocês já assistiram? É muito maravilhoso, né? Eu confesso que eu preferi o Divertidamente 1 me encantou mais, mas esse 2 também é super reflexivo, né? E o mais engraçado é que eu fui ao cinema assistir ao primeiro filme achando que seria uma animação pra criancinha mesmo, né? Uma animação infantil. E a gente sai de lá tão desbaratinado, a gente sai de lá tão desequilibrado, que a gente percebe que houve um processo de catarse, né, nesse filme, e a gente se identifica com a personagem, né, de cabelo azul, né, a Rory, né? E aí a gente acaba ficando tenso, que a gente fala, meu Deus do céu. E aí você começa a imaginar aqueles negócios dentro da sua cabeça, né? Então o que era para ser uma animação infantil é um filmaço, né, que serve aí de repertório sociocultural para vários temas, inclusive para o Enem de 2020, que é de onde eu extraí aqui esse desvio de concordância, e o tema, você sabe, foi o estigma associado às doenças mentais no Brasil, né, na sociedade brasileira. Então, nada mais justo do que esse filme como repertório sociocultural. Beleza? Sigamos. Olha outro problema muito comum. Olha o que essa candidata diz. Nesse ínterim, é necessário a liquidez dessa problemática de maneira eficaz. Galera, aqui a gente tem um grave problema, né? Com as estruturas é proibido, é necessário, né? Vamos aqui pro quadro rapidinho, porque isso aqui é interessante a gente mostrar, tá? Eu digo o seguinte, é proibido no masculino entrada de animais.
Beleza? Isso aqui está de acordo com a norma culta. É proibido entrada de animais. Então, entrada de animais é proibido. Mas quando eu coloco um determinante aqui na frente da palavra entrada, essa expressão vai ser modificada. Então, eu vou dizer assim, ó. É proibida a entrada de animais. Se ligou? Então, os dois estão certos, mas eu só posso usar a forma é proibida no feminino quando eu tiver, né, um determinante também no feminino que vai me garantir esse bom uso da expressão é proibida. A mesma coisa no é necessário e é necessária. Eu vou dizer que é necessário alguma coisa e é necessária a alguma coisa. Então eu digo é necessário documentação. E eu digo, é necessária a documentação. Então é muito importante você perceber que eu só consigo jogar essas estruturas para o feminino desde que haja, né, exatamente esse elemento determinante no feminino que faça essa concordância. Caso contrário, as expressões é proibido, é necessário, sempre ficarão no masculino. Sabia disso? É um ponto importante aí para a tua redação. E aí olha o mole, né, que esse candidato deu. Vamos ver lá o que ele escreveu. Olha lá. É necessário a liquidez. Ele poderia ter dito é necessário liquidez. Tudo bem. Mas já que ele colocou esse azinho aqui determinando, ele teria que dizer o quê? É necessária a liquidez. Se ligou? Então, desvio bobo, né, que você acaba ali já contabilizando, perder, né, 40 pontos de bobeira em uma letrinha ali que faz total diferença quando o assunto é concordância, nesse caso, nominal. Beleza? Vamos lá, próximo exemplo. Esse aqui é uma agressão à língua portuguesa, né? E com certeza o aluno sabia da regra, mas ele acabou ali, né, no momento talvez de pressa, no momento talvez de desatenção, cometendo esse desvio. Olha lá. Quando foi criado os cinemas? Galera, os cinemas foi criado? Se ligou? Sempre quando a gente faz a inversão do sujeito para frente da forma verbal, tudo fica mais fácil, né? Às vezes o cara errou porque ele botou foi criado associando a palavra quando. Às vezes dá esse bug no nosso cérebro, né? Mas a ideia é você jogar o sujeito para frente. Então, quando os cinemas foram criados, né? Então aqui mais um desviozinho de concordância. Vamos ver mais um. Esse também é muito comum, tá? Mais comum do que você imagina. Por ser um lazer para as pessoas, podem acharem um incômodo saírem de suas casas e pagarem caro, parará, parará, parará. Galera, aqui nós temos uma locução verbal. E nessa locução verbal, o verbo flexionado vai ser exatamente o verbo que vem antes, o verbo auxiliar. Então, pessoas podem achar. Não podem acharem. Essa flexão aqui do infinitivo não rola quando eu estou diante de um verbo aqui auxiliar nessa locução verbal. Então, as pessoas podem achar, né? Ah, Dieguinho, mas as pessoas não tá no plural? Sim, e exatamente essa pluralização de as pessoas conjuga o podem não achar. Então, tem um verbo auxiliar, né, flexionado na própria questão aqui do plural, mas o achar é justamente um verbo no infinitivo que não vai admitir exatamente aí a sua flexão. Tá legal? Olha outro aí. Quero ver se você me diz aqui qual foi o desvio. Vou ler como o candidato escreveu e você corrige aí para mim no chat. Olha lá. Filmes do país, o mercado das empresas exibidoras está pequeno, sendo necessário a junção. O que aconteceu aqui? A gente acabou de conversar. Qual foi o desvio? Sendo necessário a junção dessas empresas com o governo para criar novos espaços para o cinema e aumentar, assim, a tecnologia. Qual foi o desvio dessa criatura? Onde é que ele falhou? Uma falha muito comum, uma falha que quando você menos espera, você pode cometer na sua redação. Qual foi aqui o desvio? Sendo necessário a junção. A galera ali já está respondendo, Bruninha, Letícia, Tinho, Thaís, Natan, Paulinha, Maria da Conceição, todo mundo aqui já de acordo com a gente, sendo necessária a junção. Se ligou? Por que necessária a junção? Porque eu tenho esse determinante, né? Ou então colocaria sendo necessário, junção.
tudo bem também. Mas já que eu coloquei esse A determinando a palavra junção, a palavra necessária precisa estar concordando com esse determinante. Beleza? Viu como é que é mais comum do que a gente imagina? Às vezes, num deslize, né, a gente acaba cometendo esse desvio de concordância. Tá legal? E aí, o que a gente vai fazer agora? Eu separei 5 questões para a gente treinar, né? Exatamente como está aí a nossa concordância, como que a gente lida com esse assunto em casos mais genéricos e em casos mais específicos, tá legal? Essa, por exemplo, é uma questão modelo Enem. Foi uma questãozinha do Enem que fala, né, desse dado gramatical tão presente ou muitas vezes ausente nas produções textuais. Se é uma questão do Enem, a gente sempre começa pelo enunciado. Vamos ver o que ele espera da gente. Considerando-se os contextos de uso de todas chora, essa expressão é um exemplo de variante linguística. Então, tu já reparou aqui um probleminha de desvio, né? Todas chora, aqui faltou a pluralização. Todas choram. Mas é uma questão que não vai estar muito preocupada no grau normativo, no grau culto aí da avaliação da língua, e sim no fenômeno de variante, ou seja, existe uma explicação. Aqui a gente não está diante de um texto dissertativo argumentativo, a gente está diante de um texto publicitário. Então vamos entender o porquê e achar a melhor opção. Todas chora. O erro de concordância impresso na sandália ao lado é proposital, viu? Ou seja, ele está dizendo que foi de propósito. Um estilista pegou carona no Twitter, X, e por extensão nos bordões todas comemora e todas chora, muito usados na rede, em versão rasteirinha, custa R$ 49,00. Ou seja, dentro do ambiente digital, né, dentro do Twitter, dentro do Instagram, dentro do X, você usa a informalidade, você usa a coloquialidade e tá tudo bem. Então a questão quer que você encontre a justificativa para isso, tendo em vista que é, olha só, uma propaganda, né? É uma propaganda que vai tentar vender essa sandália. Vamos às opções para achar o gabarito, letra A. Típica de pessoas despreocupadas em seguir a regra de escrita. Letra B. Usada como recurso para atrair a atenção de interlocutores e consumidores. Letra C. Transposta de situações de interação típicas de ambientes rurais do interior do Brasil. Letra D. Incompatível com ambientes frequentados por usuários da norma padrão da língua. Ou letra E. Condenável em produtos voltados para uma clientela exigente e interessada em novidades. Vamos lá, galera. O que vocês marcariam? A galera tá falando ali letra B, algumas pessoas falaram letra A e outras falaram letra C. B de baixinho, espero que seja a música da Xuxa, Ivonete, e não uma alusão à minha estatura mediana barra baixa, né, minha maravilhosa? Bom, vamos ver aí cada uma das opções e chegar a uma conclusão. A letra A. Pô, pessoa despreocupada em seguir regra. Eu gosto muito, né, de um estudo do Bechara, que é um grande gramático, um grande linguista, né, brasileiro, que estuda, né, frequentemente a língua portuguesa. Inclusive, ano passado havia, né, uma questão do Evanildo Bechara que falava da sua variação ocupacional. Lembra dessa questão? Ele estava num carro de aplicativo, uma questão polêmica dessa, né, que ele estava num carro de aplicativo, aí ele ouviu, né, acho que era o reportar, algo reportado à frente. E ele começou a fazer um devaneio, né? Um estudo sobre o verbo que vem do inglês, to report. Ou seja, por ele ser um linguista, né? Por ele estudar a língua, ele fez aquela reflexão comprovando a variação ocupacional, né? Presente exatamente pela profissão que ele exerce. Muita gente marcou etária, achando que só porque o Evanildo Bechara, né, era mais idoso, né? Um cara mais, como é que eu posso dizer? Mais idoso de fato, né? Eu queria dizer mais experiente na idade, justamente colocaram a etária, não tinha nada a ver, nem social, né? Tem a ver com a ocupação dele, por ele ser um linguista, por ele ser um estudioso da língua, ele faz essas reflexões, o que não tem nada a ver aqui com essa despreocupação. A letra C fala que isso seria localizado em ambientes rurais. Isso aqui é um preconceito linguístico, né? Se você marcou a letra C, é um tipo de preconceito linguístico aí que você acaba estereotipando. Letra D
D fala que é incompatível. Ora, eu sou, né, usuário da norma padrão, mas também sou usuário da coloquialidade, da informalidade. E isso é ser um poliglota, né, nas palavras do Bechara. Você ser um poliglota dentro do seu próprio idioma. Você estar habituado ao contexto, à situação de fala, e não somente ali quadrado na norma padrão o tempo todo. E letra E, condenável. Então, se eu quero um produto diferente, se eu quero um produto inovador, eu vou condenar quem não usa a norma culta? O gabarito, então, estou com vocês, é a letra B de bola. Tá chamando a atenção de um público-alvo, que é esse público-alvo que está sempre muito ligado às novidades das redes sociais, que para a época, né, da aquisição aí foi uma novidade. Todas chora, todas comemora. Falando em novidade, não sei se vocês viram, o Pro entrou aí na trend, né, de fazer o bonequinho com inteligência artificial. Vocês viram a sacanagem que fizeram comigo? Me colocaram em cima do Rodrigo Reis de Biologia. E tu reparou que eu tô fazendo um chifrinho na cabeça dele? Aí o povo aí me mandando no Instagram, qual é, professor? Vacilo, botando o chifrinho na cabeça do Rodrigo. Eu nem tinha percebido. Primeiro que eu fiquei horas pra identificar quem era quem. Porque eu só consegui me identificar, eu lá colorido, sorridente, eu sou o único que tô sorrindo, gargalhando, né? Então eu lá super sorridente, Carolzinha do meu lado e o Otto que ficou mais Otto na inteligência artificial do que na vida real, né? Eu consigo mais localizar o Otto lá do que na vida real. Foram os três que eu consegui localizar. Os demais eu fiquei olhando, eu falei, quem é quem? E aí a galera me bombardeou. Caraca, professor, você fez chifrinho na cabeça do Rodrigo. Gente, não fui eu, tá? Foi a inteligência artificial, não fui eu que fiz chifrinho na cabeça do Rodrigo, do doutor, né? Pelo amor de Deus. Vamos à questão de número 2. Essa aqui é gramática pura. Se você vai fazer aí algum concurso público, se você vai fazer um concurso militar que seja, né? Lá no Pró-Militares a gente fala muito, né, de questões assim de concordância e ela tem tudo a ver com a sua C1 lá da prova de redação. É claro que há uma expectativa baixíssima de você encontrar uma questão como esta nas 45 questões de linguagens. Não vem ao caso, não é o esperado. Pode estar lá? Pode estar lá, mas a gente sabe que questão assim, né, extremamente gramatical, ela não aparece na prova de linguagens, mas ela pode te despontuar na C1, sobretudo em concordância, que é o foco da aula de hoje. Beleza? Então, olha só. A gente tem que alocar aí as palavras, né, de acordo com as lacunas, de acordo com as colunas. E a primeira já é um desafio. O que eu digo? Já faz anos ou já fazem anos? Isso aí é um erro muito comum, tá? Que a gente ouve muita gente errando ou muita gente corrigindo quem falou o adequado, quem falou o relacionado à norma padrão e acaba corrigindo de forma muito pedante, né? Quem acabou fazendo o uso da norma padrão e acha que estava errado, né? Galera, o verbo fazer, indicando o tempo passado, ele é um verbo impessoal. Dieguinho, o que é um verbo impessoal? É aquele verbo que não vai ter sujeito. Ele sempre vai ser conjugado na terceira pessoa do singular. Por isso, ali representando uma oração sem sujeito. Não há quem exerça esse verbo. Então, o verbo fazer no tempo passado, ele sempre estará no singular. Então, eu digo já faz anos. Fazem anos é uma incompatibilidade, né, com a norma culta. Então, quando você encontrar aí algum amigo, né, fiz o ensino médio lá o tempo todo com o Arthur, encontrei o Arthur daqui a 5 anos, né, eu não vou falar pro Arthur, caraca, fazem anos que a gente não se vê, fazem dias que a gente não se vê, fazem meses, fazem horas que eu tô aqui te esperando. Não, a gente sempre vai jogar esse verbo para o singular, por ser um verbo impessoal, por ser uma oração sem sujeito, beleza? Então já faz anos. O verbo haver, indicando existência, ele tem a mesma regra do fazer. Haver, indicando existência, é mais um verbo impessoal. Então eu vou dizer que antigamente havia árvore ou havia árvores. Não importa se era uma árvore ou se eram 700 árvores. O haviam, nesse caso, é condenável. Então eu vou dizer que havia árvore e havia árvores. Beleza? Porque é o verbo haver no sentido de existência. Então, havia neste local árvores e flores. Hoje só, aí eu venho pro verbo existir. Galera, haver no sentido de existir é impessoal. Mas o existir é pessoal. Uma prova de que o existir é pessoal é que eu existo,
Tu existes e ele existe. Olha a pessoalidade do verbo existir aí. O haver não, né? Havia árvore, havia árvores. Haviam árvores não. Agora o existir eu preciso conjugar, né? Eu existo, tu existes, ele existe, a árvore existe, as árvores existem, a erva existe, as ervas existem. Por isso o nosso gabarito fica na letra D de dado. Fazer, indicando o tempo passado, e haver, indicando existência, são verbos impessoais, sempre no singular. Porém, o verbo existir, ele é pessoal. Você precisa conjugá-lo, portanto, no plural, existem ervas. Beleza? Então, questão 2, muito tranquila, e a gente vai com facilidade para o gabarito letra D de Diego. Beleza? Vamos à terceira. A terceira é linda demais, olha só. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está errada, beleza? Também muitos desses trechos retirados de erros comuns na tua redação que você não chega aos 200 na C1. Vou ler as 5 e a gente vai buscar aquela em que a forma verbal está errada. Letra A. Existem, na atualidade, diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. Letra B. Podem provocar sérias lesões hepáticas os defensivos agrícolas à base de DDT. C. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Letra D. Persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. Ou possuem elevado grau de toxicidade os defensivos do tipo fosforado. E aí? A, B, C, D ou E? Qual possui erro? Galera tá indo de D, hein? Galera tá indo de D em massa. Apareceu um Czinho ali do Israel Henrique. Agora apareceu um B. Eita ferro. Agora virou massa. TRI chora nesse momento, né? A TRI chora. Cada um marcando um negócio. No meu tá letra B, mas agora eu acho que é letra D. Eu acho que é letra C. Galera, lembra que a gente comentou que quando o sujeito muda a ordem, é difícil de você achar concordância? Então, o primeiro ponto é a gente perceber em cada oração, em cada sentença, onde está o sujeito, para depois alocar o verbo. Olha lá. Na letra A, qual é o sujeito? Diferentes tipos de inseticida existem. Se está no plural, diferentes tipos de inseticida existem, né? Na atualidade. Beleza. Então, diferentes tipos de inseticida existem, né? E são prejudiciais à saúde do homem. Beleza. E aí não é o haver, né? É o sentido de existir de fato. Letra B de bola. Podem provocar sérias lesões hepáticas os defensivos agrícolas. Olha o sujeito. Os defensivos agrícolas podem provocar sérias lesões. Tudo bem também. Sujeito no plural, os defensivos agrícolas, verbo no plural, podem provocar. Letra D. Olha aqui o sujeito. Os efeitos nocivos dos inseticidas persistem por muito tempo no meio ambiente. Então a galera que foi de D foi falta de atenção, porque o sujeito está lá embaixo, né? Olha só. Os efeitos nocivos dos inseticidas persistem por muito tempo no meio ambiente. Sujeito no plural, verbo no plural. E a letra E está muito parecida com a letra D, né? Os defensivos do tipo fosforado possuem elevado grau de toxicidade. Sujeito, né, no plural, verbo no plural. O nosso gabarito fica com a letra C. Porque qual vai ser o sujeito dessa sentença? Uma legislação mais rigorosa falta aos países subdesenvolvidos. Se ligou? O faltam aqui no plural não está se associando a países subdesenvolvidos. Deveria estar fazendo relação a uma legislação mais rigorosa. E se uma legislação mais rigorosa está no singular, o verbo deveria também estar no singular, não na forma faltam, e sim na forma faltar. Uma legislação falta aos países subdesenvolvidos. Beleza? Essa aí teve um monte de gente indo de ralo, né? Gabarito letra C de caraca. Não é tão fácil assim. Concordância a gente precisa ter até atenção, porque num mísero desvio, numa mísera falta de atenção, a gente acaba cometendo um desvio que vai ser contabilizado na sua C1.
Tá legal? Questão 4. Vamos lá, uma questão parecida com a segunda, né? Em que eu preciso completar aí as lacunas com as palavras adequadas. Elas. Galera, a palavra mesmo, ela vai fazer uma concordância com o termo a que se refere. Então eu digo ele mesmo. Eles mesmos. Ela mesma. Elas mesmas. Se ligou? Então a palavra mesmo no sentido de próprio, né? Ele próprio, ela própria. Eles próprios, elas próprias. Mesma coisa com o mesmo, né? Então você pode botar aí nessa questão que o mesmo segue a mesma regra do próprio. Ele próprio, ele mesmo. Ela própria, ela mesma. Eles próprios, eles mesmos. Elas próprias, elas mesmas. Providenciaram os atestados, que enviaram anexo ou anexos às procurações? Galera, os atestados foram anexados. Então, os atestados que enviaram anexos às procurações, né? Elas mesmas providenciaram os atestados que enviaram anexos, né? Os atestados anexos às procurações. Como instrumentos, bastante ou bastantes. Existe a palavra bastante e bastantes no plural? Existe. Quando ela for sinônima de muitas ou muitos, né? Então, quando eu digo assim, havia... Vamos aqui pro quadro para tu ver isso. Isso é maneiro. E acho que você ou conhece ou então esqueceu essa regra, né? Havia pessoas na praia. E aí? Bastante ou bastantes? Bastante ou bastantes? O que você colocaria? Letra A, bastante pessoas? Ou letra B, bastantes pessoas? Galera, essa palavra vai se referir ao termo pessoas, certo? Pessoas na praia. Então, primeiro eu vou colocar aqui um sinônimo, né? Você diz, havia muita pessoas na praia ou muitas pessoas na praia? Me responde isso primeiro. O que você diz? Havia muita pessoas ou havia muitas pessoas? Havia muitas. No plural. Então a mesma coisa vai acontecer com a palavra bastantes, né? Havia bastantes pessoas na praia. Beleza? É uma regrinha que quase ninguém conhece, né? Mas havia bastantes pessoas na praia, fazendo alusão à palavra muitas. Então ali, né, no nosso exemplo, essa regra é legal, muita gente não conhece, né? A gente coloca lá a palavra bastantes, também no plural, chegando ao gabarito letra A. Esse bisuzinho é legal, né, de você substituir o bastante por muitos ou muitas, né? Se houver a pluralização de muitos ou muitas, é porque o bastantes vai ficar no plural, diferentemente de dizer comi muito, comi bastante, né, no singular, comi muito, comi bastante. Agora, havia muitas pessoas, havia bastantes pessoas. A regra é simples, né? Joguei exatamente para o meu sinônimo. Se o meu sinônimo fica no singular, muito ou muita, bastante também está no singular. Joguei para o sinônimo, muitos ou muitas, bastantes também vai estar no plural por essa relação de sinonímia. Tá legal? E a última questão, só pra gente dar uma soltada aí, né? Exatamente é uma questão que segue essa ideia de você completar lacunas com as palavras adequadas. Olha número 1. Seguem as cartas, minhas poesias para você. Então eu tô querendo anexar o quê? As minhas poesias, as cartas. Minhas poesias, palavra feminina no plural. Então seguem anexais, né? Seguem anexas as cartas, minhas poesias para você. Então, anexei lá nas cartas, minhas poesias. Minhas poesias, feminino no plural, anexais. Número 2. Polvo e lula serão servidos no jantar. Aqui eu tenho duas opções. Por quê?
polvo e lula. Eu consigo fazer uma primeira concordância que eu chamo de concordância atrativa. Eu vou concordar com a palavra que vem por último. Se lula está no feminino, eu vou dizer que polvo e lula, fresca, nessa concordância atrativa de fresca com lula. Agora, se eu quero pluralizar polvo e lula, perceba que polvo é uma palavra no masculino. E toda vez que houver uma palavra no masculino, todo o sintagma vai para o masculino na concordância. Então eu posso dizer polvo e lula fresca ou polvo e lula frescos. Se ligou? E os dois estariam certos, né? Polvo e lula fresca. Fresca concordando com a palavra lula, que é por atração, a palavra mais próxima. Ou eu jogo tudo para o masculino pela presença do termo polvo, que é um substantivo masculino singular. Polvo e lula frescos. Beleza? E a última foi um erro que a gente viu na gramática, né? Lá na redação de vários alunos. Para a matrícula é necessário ou necessária a documentação. Se eu tenho um azinho aqui determinante, é porque o necessária precisa vir, evidentemente, no feminino. Então seguem anexas, lula fresca ou polvo e lula frescos e necessária a documentação. Beleza, meus amores? E assim chegamos, né, ao final dessa jornada de competência 1. Se você ainda tiver alguma dúvida, se você, inclusive, está fazendo questão aí de gramática, né? Sei lá, digamos que você tem um concurso para fazer que vai cair norma culta, fique à vontade para mandar sua dúvida ou aqui no Pro, ou lá mesmo no meu Insta, @prof.diegodias, e sigamos, né, sempre olhando para o nosso porto seguro, que é a nossa aprovação, porque nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Semana que vem eu volto e a gente começa a analisar a C2. A gente vai falar de repertório, entendimento do tema e estrutura. Beleza? Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.